Eu estava de pé na entrada do salão mais luxuoso da cidade, vestindo o único vestido de gala que consegui comprar parcelado em 12 vezes. As luzes dos lustres de cristal refletiam no chão de mármore como estrelas caídas, e o som suave do quarteto de cordas flutuava no ar junto com o perfume caro das mulheres que passavam por mim sem me ver. Trabalhei 23 anos naquela empresa. 23 anos chegando antes de todo mundo, saindo depois de todo mundo, carregando projetos nas costas enquanto outros levavam os créditos. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu não estava lá como a funcionária invisível que organizava as planilhas e resolvia os problemas nos bastidores. Eu estava lá como convidada. Meu nome estava na lista. Eu tinha todo o direito de estar naquele baile. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Mal atravessei a porta quando senti a mão firme do meu chefe no meu braço. Não foi um toque gentil. Foi o tipo de toque que diz pare. Virei para ele com um sorriso educado, ainda acreditando que talvez fosse um cumprimento, talvez uma palavra de reconhecimento pelo projeto que salvei na semana anterior. Mas o que vi no rosto dele não foi gratidão. Foi desconforto. Foi nojo disfarçado de surpresa. Você não pertence a este lugar, ele disse, baixo o suficiente para que só eu ouvisse, mas alto o suficiente para que as duas mulheres ao lado se virassem discretamente. Curta esse vídeo agora, porque o que aconteceu depois mudou tudo. Meu coração não acelerou. Não imediatamente. Primeiro veio o silêncio interno, aquele momento estranho em que o cérebro ainda está processando se realmente ouviu o que ouviu. Olhei para ele esperando a explicação, a justificativa, talvez até a retratação envergonhada. Nada. Ele manteve os olhos fixos em mim como se estivesse pedindo que uma criança desobediente voltasse para o quarto. Esse evento é para diretores e parceiros estratégicos, ele continuou, ajeitando a gravata como se precisasse fazer algo com as mãos para manter a compostura. Você entende, né? É uma questão de perfil. Perfil. Essa palavra queimou mais do que qualquer insulto direto. Porque eu sabia exatamente o que ela significava. Não era sobre cargo. Não era sobre hierarquia. Era sobre a cor da minha pele, sobre os meus 56 anos de rugas honestas, sobre o fato de que eu não me encaixava na estética que eles queriam exibir naquele salão de cristal e champanhe importado. Quantas vezes você já sentiu que não importa o quanto trabalhe, nunca será suficiente para alguns lugares? Respirei fundo. Não ia chorar. Não ia gritar. Não ia dar a ele a satisfação de me ver desmoronar ali, na frente de todos aqueles rostos pálidos que agora fingiam não estar prestando atenção enquanto claramente prestavam. Forcei um sorriso e disse simplesmente, entendo. 2 sílabas. Nada mais. Virei as costas e comecei a caminhar de volta para a saída, sentindo o peso dos olhares como agulhas nas minhas costas. Mas algo aconteceu enquanto eu caminhava. Minha mão tocou a bolsa pequena que levava pendurada no ombro, e dentro dela senti o envelope. O envelope que eu tinha guardado ali por precaução, sem saber ainda se precisaria usá-lo. Dentro dele estava a prova. A prova de algo que eu descobri 3 semanas antes. Algo que poderia destruir a reputação do meu chefe, da empresa, de tudo que eles construíram sobre mentiras bem vestidas. E foi nesse momento que percebi. Eu não ia embora. Não daquele jeito. Não como a mulher invisível que sempre fui, aceitando migalhas e humilhações com um sorriso educado. Parei de andar. Virei devagar. E voltei meus olhos para o palco no centro do salão, onde em exatamente 40 minutos aconteceria a cerimônia de premiação dos valores da empresa. Sorri. Dessa vez, um sorriso verdadeiro. Porque eu sabia algo que meu chefe não sabia. Meu nome não estava apenas na lista de convidados. Estava também na lista de palestrantes. O que ninguém te conta sobre humilhação é que ela tem cheiro. Cheiro de perfume caro misturado com desprezo. Cheiro de tapete limpo demais, de flores importadas, de tudo que foi feito para te lembrar que você não deveria estar ali. Enquanto voltava para dentro daquele salão, depois de parar no meio do caminho, senti esse cheiro entrando pelas minhas narinas como uma memória física de todas as vezes que me fizeram sentir pequena. Mas dessa vez, algo tinha mudado. Eu tinha mudado. Caminhei devagar entre as mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco, onde executivos riam alto demais e suas esposas ajeitavam colares de pérolas enquanto fingiam interesse nas conversas. Ninguém me olhava diretamente. Nunca olhavam.
Era sempre aquele olhar de canto de olho, aquele reconhecimento rápido seguido de desvio imediato, como se eu fosse parte da decoração que não merecia atenção. Durante 23 anos, aceitei esse papel. A mulher que resolvia crises às 3 da manhã. A mulher que cobria erros de gerentes incompetentes. A mulher cujo nome nunca aparecia nos e-mails de agradecimento. Peguei uma taça de champanhe da bandeja que um garçom oferecia. Não porque eu quisesse beber. Queria segurar algo nas mãos, ter um motivo para permanecer ali, circular, observar. Precisava de tempo. 40 minutos ainda. 40 minutos até o momento em que subiria naquele palco e mostraria a todos quem realmente não pertencia àquele lugar. Vi meu chefe do outro lado do salão, conversando com o CEO e 2 investidores que eu reconheci de fotos internas. Ele ria, gesticulava, parecia completamente à vontade. Por que não estaria? Na cabeça dele, o problema tinha sido resolvido. A funcionária deslocada tinha entendido o recado e logo iria embora. Ele podia voltar a desfrutar da noite sem aquela presença incômoda estragando a estética do evento. Mas enquanto eu observava, percebi algo. A mão dele tremia levemente quando pegou o copo. O sorriso não alcançava os olhos. E quando um dos investidores fez uma pergunta, ele demorou um segundo a mais para responder, como se estivesse calculando cada palavra. Ele estava nervoso. Não por minha causa, ainda não. Estava nervoso porque sabia que a apresentação da noite inteira dependia de números. Números que ele disse que conferiu pessoalmente. Números que, na verdade, eu conferi. Números que ele roubou do meu relatório e apresentou como trabalho dele. Você já teve aquele momento em que percebe que não é só você contra uma pessoa, mas você contra um sistema inteiro que foi construído para te manter invisível? Foi o que senti ali, em pé no meio daquele salão dourado. Não era apenas sobre meu chefe. Era sobre todas as vezes que fui interrompida em reuniões. Todas as vezes que minhas ideias foram ignoradas até que um homem branco as repetisse. Todas as vezes que me pediram para fazer café quando eu era o único na sala com MBA. Todas as microagressões disfarçadas de brincadeira, de erro honesto, de não foi isso que eu quis dizer. E o envelope na minha bolsa pesava como uma arma carregada. 3 semanas antes, fiquei até tarde no escritório terminando o relatório trimestral. Todo mundo já tinha ido embora. O andar estava em silêncio. Apenas o zumbido do ar-condicionado e o brilho azulado das telas de computador ainda ligadas. Quando passei pela sala do meu chefe para desligar a luz que ele sempre esquecia acesa, vi a gaveta entreaberta. Os documentos espalhados em cima da mesa. E no meio deles, e-mails impressos. E-mails entre ele e o diretor financeiro sobre um desvio de verba que estava sendo maquiado nos relatórios. Não era uma quantia pequena. Era o tipo de valor que financiava viagens de negócios para resorts caribenhos. O tipo de valor que pagava reformas em casas de campo. O tipo de valor que, se descoberto, não resultaria apenas em demissão, mas em processos criminais. Fotografei tudo com meu celular. Mãos tremendo. Coração acelerado. Guardei as provas como quem guarda um segredo que pode explodir a qualquer momento. E agora, naquele baile, enquanto ele ria e brindava com pessoas que não faziam ideia de quem ele realmente era, eu sabia que em menos de 40 minutos o mundo dele iria desabar. Porque a cerimônia de premiação não era apenas para entregar troféus simbólicos. Era transmitida ao vivo para todas as filiais da empresa. Gravada. Compartilhada. E eu, a palestrante surpresa da noite, convidada pela Diretoria de Recursos Humanos para falar sobre ética e transparência corporativa, tinha exatamente 7 minutos no palco. 7 minutos para contar a verdade. É por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, porque sabem que a justiça mais doce não vem de gritos ou escândalos imediatos, mas de estratégia, paciência, e do momento perfeito de mostrar suas cartas. Olhei para o relógio discretamente. 35 minutos. Bebi um gole do champanhe. Estava quente, sem graça, mas mantive a taça na mão como um adereço. Ao meu redor, conversas superficiais continuavam. Risadas ensaiadas. Elogios vazios. E eu ali, no meio de tudo, invisível como sempre fui. Mas dessa vez, a invisibilidade era minha aliada. Porque ninguém presta atenção na mulher que não deveria estar ali.
E ninguém imagina que ela pode ser exatamente quem vai mudar tudo. Sentei em uma das cadeiras vazias no fundo do salão, longe dos holofotes, longe das mesas principais onde os importantes se sentavam. Dali, eu tinha a visão completa. O palco iluminado ao centro. As câmeras posicionadas estrategicamente para capturar cada ângulo. A equipe técnica fazendo os últimos ajustes nos microfones. E meu chefe, ainda circulando, ainda representando o papel de executivo exemplar, ainda acreditando que a noite era dele. Eu deveria estar com raiva. Essa é a emoção que todo mundo espera, não é? A mulher humilhada, fervendo de ódio, pronta para explodir em um ataque de fúria. Mas não era isso que eu sentia. Era algo mais frio, mais calculado. Era a sensação de quem finalmente entendeu as regras do jogo e decidiu jogar melhor do que todos os outros. Durante anos, joguei limpo enquanto eles trapaceavam. Segui as normas enquanto eles inventavam exceções para si mesmos. Ficava calada enquanto eles falavam por cima de mim. Não mais. Abri a bolsa e toquei o envelope novamente. As folhas dentro farfalharam suavemente, como se sussurrassem segredos que ninguém mais conhecia. Dentro dele, 8 páginas de evidências. E-mails. Extratos bancários. Notas fiscais falsas. Transferências para contas offshore. Tudo impresso, tudo documentado, tudo irrefutável. Passei semanas verificando cada detalhe, cruzando cada informação, garantindo que não havia margem para desculpas ou justificativas. Porque eu sabia que quando você é uma mulher negra de 56 anos acusando um homem branco de 40 e poucos, rico, bem relacionado, você não pode ter 99% de certeza. Você precisa de 100. E de testemunhas. E de provas que até um advogado caro não conseguiria contestar. O salão começou a se organizar. As pessoas foram lentamente ocupando seus lugares. Os garçons recolheram as taças vazias e ajeitaram as cadeiras. As luzes diminuíram levemente, criando aquela atmosfera de evento importante prestes a começar. Meu coração bateu mais forte, mas minhas mãos permaneceram firmes. Respiração controlada. Postura ereta. Eu tinha ensaiado isso mentalmente tantas vezes que parecia impossível errar agora. Vi uma das coordenadoras do evento se aproximando com uma prancheta. Ela me reconheceu e sorriu, aquele tipo de sorriso profissional que não revela nada além de eficiência. Você é a palestrante das 7h30, certo? Perguntou, verificando algo na lista. Confirmei com um aceno. Ótimo, você sobe logo depois da apresentação do CEO. 7 minutos. Como combinado. O tema é ética corporativa, correto? Confirmei novamente. Ela me deu um cartão de acesso aos bastidores e seguiu para organizar outra coisa. 7 minutos. 420 segundos para desfazer anos de mentiras. Meu chefe finalmente se sentou à mesa principal, ao lado do CEO e de outros diretores. Ele ajeitou o paletó, verificou o celular rapidamente, tomou um gole de água. Parecia relaxado. Confiante. Por que não estaria? Na cabeça dele, os números que ele roubou de mim seriam apresentados como fruto do trabalho brilhante dele. A diretoria aplaudiria. Os investidores ficariam impressionados. E ele, mais uma vez, subiria na carreira pisando em pessoas que fizeram um trabalho real enquanto permaneciam invisíveis. Mas havia algo que ele não sabia. Quando a diretoria de recursos humanos me convidou para falar sobre ética, não foi por acaso. Foi porque alguém, em algum lugar daquela estrutura corporativa, também desconfiava. Não das fraudes especificamente, mas da discrepância entre o que ele apresentava e o que realmente acontecia nos bastidores. E quando sugeriram meu nome como palestrante, provavelmente pensando que eu faria um discurso genérico e inspirador sobre valores corporativos, eu aceitei. Aceitei sabendo que aquele convite era a oportunidade que eu esperava há anos. As luzes se apagaram completamente. Um foco iluminou o centro do palco. A música ambiente cessou. O silêncio tomou conta do salão como uma onda pesada e densa. E então, o CEO subiu ao palco sob aplausos educados. Começou o discurso de abertura. Palavras bonitas sobre sucesso, crescimento, compromisso com a excelência. Eu ouvia tudo como ruído de fundo, minha mente focada apenas no que viria a seguir.
Você já ficou tão perto de um momento decisivo que conseguia sentir o peso dele no peito, como se o futuro inteiro dependesse dos próximos minutos. Olhei ao redor. Rostos atentos ao palco. Alguns bocejando discretamente. Outros verificando celulares embaixo da mesa. Ninguém prestando atenção em mim. A mulher sentada no fundo, sozinha, invisível como sempre. E foi nessa invisibilidade que percebi meu maior trunfo. Porque quando você não é vista, você pode se mover livremente. Pode planejar sem ser questionada. Pode preparar o golpe perfeito enquanto todos subestimam sua capacidade. Durante anos, fui tratada como se minha presença fosse um favor que me concediam. Como se meu trabalho fosse menos valioso porque vinha de mãos negras e maduras. Como se minhas palavras tivessem menos peso porque saíram de uma boca que não se encaixava no padrão corporativo deles. Mas naquela noite, pela primeira vez, toda essa invisibilidade ia se transformar em poder. O CEO terminou seu discurso. Mais aplausos. Ele apresentou alguns números gerais, agradeceu a equipe, fez uma piada interna que arrancou risadas forçadas. E então disse as palavras que eu estava esperando. E agora, para falar sobre um tema fundamental para nossa empresa, ética e transparência corporativa, convido ao palco a senhora que dedica mais de 2 décadas seu trabalho à nossa organização. Meu nome ecoou pelo sistema de som. Levantei. Ajeitei o vestido. Peguei a bolsa. Caminhei em direção ao palco enquanto os aplausos educados preenchiam o espaço. Subi os 3 degraus. Senti o calor dos refletores no rosto. Vi as câmeras apontadas para mim. E quando cheguei ao centro do palco, quando segurei o microfone e olhei para aquela plateia de rostos surpresos, alguns até confusos por não me reconhecerem como alguém importante, vi meu chefe. Ele estava pálido. Completamente pálido. Como se tivesse visto um fantasma. Porque naquele exato momento, ele entendeu. Entendeu que eu não tinha ido embora. Entendeu que eu estava ali, no centro de tudo, com o microfone na mão e 7 minutos de atenção garantida. E ele não tinha como me parar. Respirei fundo. O microfone estava frio na minha mão, e o silêncio que tomou conta do salão tinha textura, peso, quase como se pudesse ser tocado. Centenas de olhos fixos em mim. Alguns curiosos. Outros impacientes. A maioria indiferente, esperando apenas que eu terminasse rápido aquele discurso burocrático sobre ética para que pudessem voltar a conversar e beber champanhe. Mas havia um par de olhos que me observava diferente. Os olhos do meu chefe. Ele estava sentado à mesa principal, rígido na cadeira, os dedos apertando o guardanapo de tecido como se fosse a única coisa sólida em um mundo que começava a desmoronar. Ainda não sabia exatamente o que eu ia dizer, mas algo no instinto dele, algum alarme primitivo de sobrevivência, já disparava sinais de perigo. Sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível para quem estava longe, mas perfeitamente visível para ele. Boa noite, comecei, e minha voz ecoou firme pelo sistema de som. Meu nome é Helena Ferreira, e trabalho nesta empresa há 23 anos. Alguns de vocês me conhecem. A maioria não. E está tudo bem. Porque durante todo esse tempo, meu papel foi justamente esse, ser a pessoa que ninguém precisa conhecer, mas que todos dependem quando as coisas dão errado. Algumas risadas discretas. Acenos de cabeça. As pessoas começavam a relaxar, achando que seria apenas uma história motivacional sobre bastidores corporativos. Perfeito. Deixe-os relaxar. Deixe-os abaixar a guarda. Fui convidada para falar sobre ética e transparência. 2 conceitos bonitos, não são? Palavras que ficam bem em apresentações, em valores da missão, em placas penduradas nas paredes dos escritórios. Mas hoje vou falar sobre o que acontece quando essas palavras são apenas decoração. Quando ética vira performance. Quando transparência é só um filtro que deixa passar apenas a luz que convém. O silêncio mudou de qualidade. Ficou mais atento. Mais tenso. Senti a mudança no ar. Como aquele momento antes de uma tempestade quando até os pássaros param de cantar. Vi meu chefe se mexer na cadeira. Ele trocou um olhar rápido com o CEO, que franziu a testa levemente, sem entender ainda onde aquilo ia dar. Ao lado deles, o diretor financeiro tomou um gole grande de vinho, os olhos fixos em mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Nervosismo, curiosidade,
Ou ele também sabia de algo? Tem uma história que sempre me marcou. Continuei, caminhando alguns passos pelo palco, deixando o microfone captar cada palavra com clareza. Sobre uma mulher que trabalhou a vida inteira construindo algo. Ela acordava antes do sol nascer, ficava até tarde organizando números, resolvendo crises, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. E sabe o que ela recebia em troca? O privilégio de permanecer invisível. De ver outras pessoas levarem crédito pelo trabalho dela. De ouvir piadas sobre como ela deveria agradecer por ter aquele emprego, como se fosse um favor e não uma troca justa de competência por salário. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, porque reconhecem nessas palavras algo que viveram ou testemunharam em silêncio. Fiz uma pausa. Deixei o silêncio preencher o espaço novamente. Algumas pessoas trocaram olhares. Outras ajeitaram-se nas cadeiras, claramente desconfortáveis. Meu chefe estava branco. Não pálido. Branco. Como se todo o sangue tivesse drenado do rosto dele de uma só vez. Mas o que realmente dói não é o trabalho invisível, falei, mais devagar agora, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. O que dói é quando você descobre que a invisibilidade não foi acidental. Foi proposital. Que você foi mantida nas sombras porque sua luz incomodava. Porque sua presença desafiava uma ordem que nunca foi feita para incluir pessoas como você. Podia sentir a tensão aumentando. Algumas pessoas começaram a sussurrar. Outras pegaram os celulares, talvez gravando, talvez mandando mensagens para colegas em outras filiais que assistiam à transmissão ao vivo. O CEO se inclinou para frente, os cotovelos na mesa, prestando atenção total agora. Eu abri minha bolsa calmamente. Tirei o envelope. Segurei-o no alto, à vista de todos, mas sem abri-lo ainda. Eu apenas deixei sua presença ser notada. Deixei as câmeras capturarem a imagem. 3 semanas atrás, fiquei até tarde no escritório. Narrei, minha voz firme mas carregada de emoção contida. Estava terminando um relatório. Um relatório importante sobre o desempenho financeiro do trimestre. Números que seriam apresentados aos investidores, aos acionistas, à diretoria. Números que determinariam bônus, promoções, decisões estratégicas. E quando passei pela sala do meu supervisor para desligar a luz que ele sempre esquece acesa, vi documentos em cima da mesa dele. Meu chefe se levantou. Literalmente se levantou da cadeira, pálido, boca entreaberta, tentando dizer algo mas sem conseguir articular palavra. O CEO colocou a mão no braço dele, pedindo silenciosamente que se sentasse. Ele obedeceu, mas parecia que ia desmaiar a qualquer segundo. Documentos sobre transferências de verba. Notas fiscais. E-mails. Coisas que não deveriam estar ali, espalhadas, desprotegidas. Como se a arrogância fosse tão grande que nem mesmo cuidado básico parecia necessário. Porque afinal, quem prestaria atenção na funcionária invisível que limpa as bagunças e apaga as luzes? Segurei o envelope com as 2 mãos agora, como se fosse algo sagrado. Ou perigoso. Talvez ambos. E você sabe o que essas páginas revelam? Perguntei, deixando a pergunta pairar no ar por longos segundos. Eles revelam que nem tudo que brilha aqui é ouro. Revelam que alguns de nossos valores mais proclamados são apenas fachada. Revelam que enquanto funcionários comuns são demitidos por atrasos de 5 minutos ou erros de planilha, há quem desvie quantias significativas sem qualquer consequência. O burburinho explodiu. Vozes se sobrepondo. Cadeiras raspando no chão. Alguém gritou algo que não consegui entender. O CEO fez um gesto para a equipe técnica, provavelmente querendo cortar meu microfone, mas a coordenadora do evento hesitou. Porque eu era palestrante oficial. Porque cortar meu microfone seria admitir que havia algo a esconder. Olhei diretamente para meu chefe. Ele me encarou de volta, e naquele olhar havia medo puro. Não medo de perder o emprego. Medo de perder tudo. Reputação. Liberdade. Futuro. E então eu disse as palavras que mudaram tudo. Mas antes de revelar os nomes e detalhes, quero perguntar algo a todos vocês. Silêncio absoluto. Como se alguém tivesse roubado o ar do salão. 200 pessoas congeladas, esperando, alguns com as mãos cobrindo a boca,
outros inclinados para frente como se precisassem estar mais perto para processar o que estava acontecendo. Até os garçons pararam no meio do caminho, bandejas esquecidas nas mãos. Quantos de vocês já sentiram que não pertenciam a um lugar? Perguntei, minha voz mais suave agora, quase íntima. Quantos já entraram em uma sala e perceberam pelos olhares, pelos silêncios, pelas conversas que morreram quando você chegou, que sua presença era tolerada, não celebrada? Que você estava ali apesar de quem você é, não por causa de quem você é? Vi cabeças baixando, alguns olhares se desviando, porque todo mundo naquele salão, mesmo os privilegiados, mesmo os que nunca enfrentaram discriminação racial, já tinham sentido alguma versão dessa exclusão. Já tinham sido estranho em algum lugar. A diferença é que para alguns, isso era uma experiência eventual. Para mim, era diária. Hoje à noite, quando cheguei neste baile, meu supervisor me parou na entrada. Apontei discretamente na direção dele. Todas as cabeças se viraram. Ele encolheu na cadeira, tentando se tornar pequeno, invisível, como se pudesse desaparecer sob o peso de tantos olhares. Ele me disse que eu não pertencia a este lugar, que esse evento era para diretores e parceiros estratégicos, que era uma questão de perfil. As palavras caíram como pedras no silêncio. Perfil, repeti, deixando a palavra flutuar no ar, pesada de significado. Uma palavra interessante, não acham? Tão neutra na superfície. Tão conveniente. Porque você pode dizer perfil e não precisa dizer o que realmente quer dizer. Não precisa admitir que está julgando cor de pele, idade, gênero, classe social. Basta dizer perfil e pronto. A discriminação vem embalada em papel de presente corporativo. Meu chefe tentou se levantar novamente, mas o CEO o segurou com mais firmeza dessa vez. Não para protegê-lo, para impedi-lo de piorar ainda mais a situação. Porque qualquer coisa que ele dissesse agora, qualquer tentativa de se defender, seria gravada, transmitida, eternizada. O CEO sabia disso. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, ele sabia que o melhor era deixar eu terminar. Mas o que meu supervisor não sabia, continuei, segurando o envelope contra o peito agora, é que eu não estava aqui apenas como convidada. Eu estava aqui como palestrante. Convidada pela Diretoria de Recursos Humanos para falar sobre ética, sobre transparência, sobre os valores que supostamente nos guiam. Caminhei até a beira do palco. As luzes quentes dos refletores iluminavam meu rosto, e eu podia ver perfeitamente as primeiras fileiras. Vi uma mulher mais velha, talvez na minha idade, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Vi um homem jovem, negro, com expressão de quem finalmente viu alguém dizer em voz alta o que ele sempre sentiu mas nunca conseguiu articular. Vi rostos confusos, rostos desconfortáveis, rostos que queriam estar em qualquer outro lugar. Ele me disse que eu não pertencia aqui. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Fiz uma pausa longa. Deixei a bagunça se instalar. Não pertenço a lugares construídos sobre mentiras. Não pertenço a ambientes onde competência é menos valorizada do que aparência. Não pertenço a espaços onde pessoas trabalham 20, 30 anos e continuam invisíveis enquanto outros sobem pisando em suas costas. Abri o envelope. Devagar. Como quem abre uma carta antiga que vai revelar um segredo guardado por décadas. Tirei as páginas. 8 folhas impressas. Segurei-as na altura do peito para que as câmeras pudessem capturar, mas sem mostrar os detalhes ainda. Essas páginas contam uma história diferente da que vocês ouviram até agora. Uma história sobre como o dinheiro desapareceu dos projetos que deveriam beneficiar funcionários. Uma história sobre como relatórios foram manipulados para esconder desvios. Uma história sobre como alguém muito bem posicionado usou sua autoridade não para construir, mas para roubar. O diretor financeiro se levantou abruptamente e saiu do salão. Não correu. Caminhou rápido, com passos largos, como se cada segundo ali fosse tortura. Ninguém tentou pará-lo. Todos estavam hipnotizados demais pelo que eu dizia para prestar atenção em sua saída. Mas eu vi. Entendi. Ele sabia que seu nome estava naquelas páginas também. Durante anos, aceitei meu lugar. Aceitei ser invisível. Aceitei fazer o trabalho enquanto outros levavam os créditos.
Aceitei os comentários sutis, os olhares de desprezo, as oportunidades negadas sem explicação. Porque me disseram que era assim que as coisas funcionavam. Que eu deveria ser grata por estar ali. Que se eu reclamasse, seria vista como problemática, difícil, inadequada. Minha voz tremeu levemente. Não de medo. De emoção contida. De anos de silêncio finalmente encontrando som. Mas descobrir que a pessoa que me humilhou hoje também é a pessoa que desviou recursos que deveriam ajudar gente como eu. Isso mudou tudo. Porque não era só sobre mim sendo mantida no meu lugar. Era sobre um sistema inteiro construído para proteger quem rouba e punir quem ousa questionar. Olhei diretamente para as câmeras. Não para meu chefe. Não para o CEO. Para as câmeras. Para todas as pessoas assistindo nas filiais. Para todos que iriam ver esse vídeo depois. Para cada mulher negra, cada funcionário invisível, cada pessoa que já foi silenciada. Então aqui está minha pergunta. O que fazemos quando descobrimos que os guardiões da ética são os maiores violadores dela? O que fazemos quando percebemos que as regras existem para controlar alguns e proteger outros? O que fazemos quando o silêncio se torna cumplicidade? Levantei as páginas novamente. Porque eu tenho aqui os nomes, as datas, os valores. E em exatamente 30 segundos, vou começar a ler. 30 segundos é um tempo estranho. Curto demais para mudar de ideia. Longo demais para quem está esperando o impacto. Naquele silêncio suspenso, podia ver pessoas processando o que acabará de prometer. Alguns já pegavam os celulares, preparando-se para gravar. Outros olhavam nervosos para saídas, como se considerassem fugir antes que seus próprios segredos fossem expostos. Porque em ambientes assim, ninguém está completamente limpo. Todo mundo tem algo a esconder. Meu chefe finalmente encontrou a voz. Isso é uma difamação, ele disse, autossuficiente para que o microfone dele na mesa captasse. Sua voz tremia. Você não pode fazer acusações infundadas em um evento corporativo transmitido ao vivo. Isso é verdade. Completei por ele. É isso que te assusta? Não a acusação. A verdade dela. O CEO se levantou, ajeitando o terno como se isso pudesse restaurar alguma ordem ao caos que tomava conta do salão. Helena, ele disse, usando meu primeiro nome pela primeira vez em anos. Acho melhor conversarmos isso em particular. Essas são alegações sérias que precisam ser investigadas através dos canais apropriados, não em um palco na frente de... Na frente de quem? Interrompi, minha voz firme mas sem agressividade. Na frente dos acionistas, dos funcionários, dos clientes, de todas as pessoas que confiam que essa empresa opera com integridade? Ou você quer dizer que essas conversas devem acontecer em salas fechadas, onde testemunhas podem ser silenciadas e evidências podem desaparecer? Vi o dilema nos olhos dele, porque ele sabia que qualquer tentativa de me calar agora seria interpretada como confirmação de culpa. Mas deixar eu continuar significava perder o controle da narrativa completamente. Não havia saída boa. Apenas graus diferentes de catástrofe. Os canais apropriados, repeti, quase saboreando a ironia. Sabe quantas vezes usei os canais apropriados nos últimos 23 anos? Quantas vezes relatei irregularidades, apontei problemas, sugere melhorias? E sabe o que aconteceu? Nada. Ou pior que nada. Fui chamada de difícil, de conflituosa, de alguém que não sabe trabalhar em equipe. Olhei para as páginas nas minhas mãos. Podia sentir o peso delas além do físico. Eram carreiras inteiras condensadas em números e datas. Eram famílias que dependiam daqueles salários roubados. Eram sonhos adiados, oportunidades negadas, vidas afetadas por ganância disfarçada de estratégia empresarial. Mas hoje eu não vim aqui para destruir ninguém, falei, e vi a surpresa nos rostos. Confusão também. Porque se não era para destruir, então para quê? Vim aqui para dar uma escolha. A mesma escolha que nunca me deram. A chance de fazer a coisa certa antes que seja tarde demais. Baixei as páginas. Não as guardei. Apenas baixei, deixando-as visíveis mas não mais ameaçadoras no ar. Vocês têm 72 horas, anunciei, minha voz ecoando clara pelo salão.
72 horas para que os responsáveis se apresentem, para que admitam o que fizeram, para que devolvam o que roubaram, para que enfrentem as consequências com dignidade ao invés de serem expostos com vergonha. Meu chefe riu. Foi um riso curto, quase histérico. Você acha que alguém vai se entregar por causa de ameaças vazias? Você não tem nada. Está blefando. Blefando. Repeti. Caminhei até a beira do palco novamente, dessa vez olhando diretamente para ele. Transferência de R$340 mil para uma conta em nome de Márcia Rodrigues Costa em 17 de março do ano passado. Márcia Rodrigues Costa. Esse não é o nome de solteira da sua esposa? O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais suspense. Era choque. Porque agora tinha nome. Tinha data. Tinha valor específico. Não era mais acusação genérica. Era evidência concreta. Ele ficou branco novamente. A esposa dele, sentada 3 lugares à esquerda, levou a mão à boca. Não em solidariedade. Em horror. Porque talvez ela não soubesse. Ou talvez soubesse e agora percebia que todos saberiam também. Nota fiscal falsa da empresa Delta Consultoria no valor de R$180 mil, emitida em maio. Continuei, minha voz clinicamente calma. Empresa que, curiosamente, tem o diretor financeiro como sócio oculto. Viagens de incentivo para Barcelona canceladas no último minuto, com reembolso de R$200 mil que nunca voltaram para o caixa da empresa. A cada número, via pessoas empalidecendo. Não apenas os culpados, mas todos que de alguma forma perceberam que sabiam de algo, viram algo, ouviram algo e escolheram ignorar. Cumplicidade silenciosa é ainda cumplicidade. 72 horas. Repeti. Não para escapar. Para escolher como querem enfrentar isso. Com confissão ou com exposição total. Com alguma dignidade restante ou com humilhação completa. Porque essas páginas que seguro aqui não são as únicas cópias. Estão guardadas. Protegidas. E se algo acontecer comigo, se tentarem me demitir, me silenciar, me ameaçar, elas chegam automaticamente à Receita Federal, à Polícia Federal, à imprensa. Dobrei as páginas cuidadosamente. Coloquei de volta no envelope. Guardei na bolsa. Cada movimento deliberado, controlado, como se fosse um ritual. Não vim aqui em busca de vingança, falei, agora diretamente para as câmeras novamente, minha voz mais suave mas de alguma forma mais poderosa. Vim em busca de justiça. E há uma diferença enorme entre as duas. Vingança é emocional, destrutiva, sem propósito além de causar dor. Justiça é restauração. É fazer o sistema funcionar como deveria. É garantir que quem rouba enfrente consequências e quem trabalha honestamente seja protegido. Vi lágrimas em alguns rostos. Não dos culpados. Dos que entenderam. Dos que viveram suas próprias versões dessa invisibilidade. Dos que carregaram silêncios pesados porque achavam que não havia alternativa. Então a escolha é de vocês, concluí. 72 horas para decidirem que tipo de empresa querem ser. Uma que protege ladrões ou uma que protege valores. Uma que silencia denúncias ou uma que as leva a sério. Uma que mede perfil pela cor da pele ou uma que mede pelo caráter. Desci do palco em silêncio. Ninguém aplaudiu. Ninguém vaiou. Era profundo demais para qualquer reação simples. Caminhei pelo corredor central enquanto pessoas se afastavam para me dar passagem, como se eu carregasse algo sagrado ou perigoso demais para ser tocado. E quando cheguei na porta, quando estava prestes a sair daquele salão onde fui humilhada horas antes, ouvi meu chefe gritar atrás de mim: "Você vai se arrepender disso. Você não sabe com quem está mexendo." Parei. Virei lentamente. E sorri. "Não", respondi. "Você é quem não sabe." Saí daquele salão com a sensação de estar caminhando em câmera lenta. Os sons ao meu redor pareciam abafados, distantes, como se estivesse debaixo d'água. Meus passos ecoavam no corredor vazio que levava à saída, e cada eco soava como uma despedida de uma vida inteira. Porque eu sabia que nada seria o mesmo depois daquela noite. Nem para mim. Nem para eles. O ar frio da noite me recebeu quando atravessei as portas principais. Respirei fundo, enchendo os pulmões com aquele ar que cheirava a liberdade e medo ao mesmo tempo.
Minhas mãos tremiam agora, a adrenalina finalmente cobrando seu preço depois de toda a frieza estratégica que mantive no palco. Encostei na parede do edifício por um momento, apenas para me estabilizar, sentindo o concreto gelado contra minhas costas. Peguei o celular. 17 mensagens não lidas. 9 ligações perdidas. E eram apenas 11 minutos desde que saí do palco. Abri o aplicativo de notícias corporativas e já estava lá. Hashtag ética corporativa em alta nos Trending Topics. Vídeo de denúncia em baile de gala viraliza. Mal tinha passado 15 minutos e a internet já tinha transformado aqueles 7 minutos em combustível para milhares de conversas. Li alguns comentários rapidamente. Essa mulher é uma heroína. Finalmente alguém teve coragem. Quantas de nós já passamos por isso? Mas também tinha os outros. Ela devia ter usado os canais internos. Exposição pública não é profissional. Provavelmente foi demitida e está com raiva. Sempre tem os que encontram formas de justificar o injustificável, de culpar quem denuncia ao invés de quem comete o crime. Mas o que me surpreendeu foi a quantidade. Em menos de 20 minutos, o vídeo já tinha quase 100.000 visualizações. Compartilhado em grupos de funcionários. Discutido em fóruns de direito trabalhista. Analisado por consultores de compliance. Comentado por jornalistas especializados em economia. Aquilo tinha saído completamente do meu controle e ganhado vida própria. E era exatamente isso que eu planejava. Porque 72 horas não era tempo suficiente para esconder provas, mas era tempo suficiente para a pressão pública fazer o trabalho que os canais internos nunca fizeram. Era tempo suficiente para acionistas nervosos ligarem exigindo explicações. Para advogados corporativos entrarem em modo de contenção de danos. Para órgãos reguladores começarem a fazer perguntas incômodas. Chamei um táxi pelo aplicativo e esperei encostada naquela parede, observando algumas pessoas saindo do baile. Casais confusos, conversando baixo. Executivos ao telefone com expressões tensas. Uma mulher parou perto de mim, fingindo procurar algo na bolsa, mas eu sabia que ela queria falar. Ela me olhou de canto, respirou fundo, e finalmente disse: "Obrigada. Eu precisava ver alguém fazer isso." Não perguntei seu nome. Não perguntei sua história. Apenas assenti. Porque entendi que aquilo não era mais só sobre mim e meu chefe. Era sobre todas as vezes que pessoas como nós fomos silenciadas. Sobre todas as injustiças que permaneceram escondidas porque expô-las parecia mais arriscado do que suportá-las. O táxi chegou. Entrei. Dei meu endereço. E enquanto o motorista dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, comecei a pensar no que viria a seguir. Porque dar o primeiro passo, fazer a denúncia, era só o começo. O que aconteceria nas próximas 72 horas determinaria se aquilo seria uma vitória significativa ou apenas mais uma história de coragem punida. Meu celular vibrou. Era um e-mail do departamento jurídico da empresa. Assunto: reunião urgente amanhã às 9 horas. Não era um pedido. Era uma convocação. Esperado. Eles tentariam me intimidar, me fazer assinar acordos de confidencialidade, talvez me oferecer dinheiro para que aquilo desaparecesse. Mas eu conhecia o roteiro. Passei 23 anos estudando como aquele sistema funcionava. Outro e-mail. Dessa vez de um endereço que não reconheci. Assunto: eu também tenho provas. Abri com cuidado. Era de alguém do departamento de TI, usando conta anônima. A mensagem era curta. Tenho registros de e-mails deletados. Posso ajudar se você prometer proteger minha identidade. E foi nesse momento que entendi completamente o poder do que tinha feito. Não era apenas sobre expor 2 ou 3 culpados. Era sobre criar espaço seguro para que outros falassem. Para que outras vozes silenciadas encontrassem coragem. Para que o sistema que protegia os poderosos começasse a rachar sob o peso de sua própria podridão. Respondi rapidamente: sua identidade será protegida. Envie o que tiver. Mais 3 mensagens chegaram nos minutos seguintes. Funcionários de diferentes departamentos. Todos com histórias. Todos com evidências. Todos esperando apenas que alguém abrisse a primeira brecha para que pudessem empurrar as paredes junto.
Comente o que você faria se tivesse provas de injustiças no seu ambiente de trabalho, porque essa é a pergunta que muitos enfrentam em silêncio, sem saber se vale a pena o risco ou se haverá alguém do outro lado para ampará-los. Cheguei em casa. Um apartamento pequeno, simples, que eu alugava há anos porque nunca consegui juntar dinheiro suficiente para comprar o próprio com o salário que me pagavam. Desliguei as luzes e sentei no sofá no escuro, apenas com a luz do celular iluminando meu rosto. As notificações não paravam. O vídeo já havia ultrapassado 500.000 visualizações. E então veio a ligação. Número desconhecido. Atendi por instinto. Helena Ferreira. A voz era feminina, profissional. Meu nome é doutora Patrícia Mendes, do Ministério Público do Trabalho. Vi seu vídeo. Precisamos conversar. Meu coração acelerou. Não de medo, de esperança. Porque aquilo significava que não estava mais sozinha. Que havia pessoas com poder real, não apenas poder corporativo, prestando atenção. Estou disponível, respondi, minha voz firme apesar do tremor interno. Amanhã, 10 horas. Traga todas as provas que tiver. E Helena? Ela fez uma pausa. Você foi muito corajosa. Mas coragem sem estratégia é perigosa. Vamos garantir que você esteja protegida. Desliguei. Olhei para o celular. Para as milhares de mensagens. Para o vídeo ainda rodando, sendo assistido por mais pessoas a cada segundo. Para o número crescente de denúncias anônimas chegando na minha caixa de entrada. As 72 horas tinham começado. E eu não estava mais apenas dando uma escolha aos culpados. Estava construindo um caso tão sólido que nenhum advogado caro, nenhuma conexão poderosa, nenhuma tentativa de abafar conseguiria fazer desaparecer. Porque dessa vez, o mundo inteiro estava assistindo. As 72 horas se arrastaram como uma eternidade comprimida em dias. Cada minuto parecia conter horas de tensão. Cada notificação no celular fazia meu coração pular. Acordei no dia seguinte depois de dormir apenas 3 horas. O tipo de sono agitado cheio de imagens fragmentadas do baile, do palco, dos rostos chocados me encarando. A reunião com o departamento jurídico da empresa foi exatamente como imaginei. Uma sala de reuniões no 10º andar, mesa de vidro polida, cadeiras de couro, e 4 advogados de terno impecável me esperando com expressões que variavam entre hostilidade contida e curiosidade profissional. Eles começaram com o roteiro esperado. Falaram sobre processos internos. Sobre danos à reputação da empresa. Sobre como exposições públicas prejudicam todos os funcionários, não apenas os acusados. Deixei que falassem. Observei como evitavam cuidadosamente mencionar se as acusações eram verdadeiras ou falsas. Como toda conversa girava em torno de como eu tinha revelado, não do que eu tinha revelado. É uma tática antiga. Desviar o foco do crime para o método da denúncia. Transformar o denunciante em vilão. Quando terminaram, empurraram papéis na minha direção. Acordo de confidencialidade. Termo de rescisão amigável. Indenização generosa. 3 vezes o valor que eu teria direito. Tudo em troca do meu silêncio. Tudo para fazer aquilo desaparecer discretamente enquanto eles investigavam internamente. E os culpados? Perguntei, sem tocar nos papéis. O que acontece com eles enquanto eu assino isso e vou embora quieta? Silêncio desconfortável. Um dos advogados ajeitou os óculos. Isso será tratado internamente, através dos canais apropriados. Os mesmos canais que falharam nos últimos 23 anos. Mais silêncio. Levantei. Agradeço a oferta, mas vou recusar. Nos vemos no Ministério Público. Saí daquela sala sabendo que tinha queimado a última ponte. Não havia mais volta. Era justiça completa ou destruição total. Não existia meio termo. A reunião com a doutora Patrícia do Ministério Público foi completamente diferente. Ela era uma mulher negra de uns 40 anos, cabelo crespo preso num coque, olhos afiados que pareciam ler nas entrelinhas de cada documento que eu apresentava. Levei tudo. As fotografias dos e-mails. As planilhas que cruzei. Os prints de transferências bancárias. E o material novo que tinha recebido dos funcionários anônimos nas últimas 24 horas. Ela examinou cada página em silêncio.
De vez em quando fazia uma anotação. Circulava algo. Comparava datas. E quando terminou, olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar completamente. Você entende que vai ficar pior antes de melhorar, não é? Ela disse, apoiando os cotovelos na mesa. Eles vão te atacar. Vão investigar sua vida, procurar erros, tentar te desacreditar. Vão usar todo o recurso legal e ilegal para te fazer parecer a vilã dessa história. Eu sei. E mesmo assim vai seguir em frente. Mesmo assim. Ela assentiu, algo parecido com respeito brilhando nos olhos. Então vamos fazer isso direito. Vou precisar que você formalize tudo. Depoimento gravado, assinado, testemunhado. E vou precisar dos nomes de quem mais tem informações. As identidades precisam ser protegidas, respondi firmemente. Sem proteção, ninguém vai falar. E sem mais pessoas falando, o caso fica limitado. Concordo. Vou requisitar proteção formal para todos os envolvidos. E Helena? Ela se inclinou para frente. Você precisa de proteção também. Não subestime o que pessoas desesperadas são capazes de fazer. Voltei para casa com aquela frase ecoando na cabeça. Proteção. Como se fosse apenas questão de segurança física. Mas o tipo de ataque que eu enfrentaria seria mais sutil. Seria isolamento social. Seria impossibilidade de conseguir emprego na área depois disso. Seria o rótulo de problemática me seguindo pelo resto da carreira. Seria o preço invisível que pagamos por fazer a coisa certa num sistema construído para proteger quem faz a coisa errada. No segundo dia, a empresa lançou uma nota oficial. Levamos todas as denúncias a sério e estamos conduzindo investigação interna rigorosa. A funcionária em questão está sendo investigada por possível quebra de confidencialidade e violação de código de conduta. Notou como inverteram. Eu estava sendo investigada. Não os ladrões. As redes sociais explodiram novamente. Mas dessa vez o tom era diferente. Tinha apoio massivo, sim. Mas também tinha ataques coordenados. Perfis falsos compartilhando informações distorcidas sobre mim. Fotos antigas minhas em contextos manipulados. Comentários falando que eu era funcionária problemática há anos, que tinha histórico de conflitos, que estava fazendo aquilo por vingança pessoal após ser preterida em promoção. Era mentira. Tudo mentira. Mas mentiras repetidas 1000 vezes começam a parecer verdade para quem não conhece os fatos. Recebi ligação de amigos distantes, preocupados. De ex-colegas dizendo que foram instruídos a não falar comigo. De fornecedores com quem trabalhei anos dizendo que receberam ordem de cortar contato. O cerco estava se fechando. Eles estavam tentando me isolar, me transformar em pária corporativa, fazer com que o custo de lutar parecesse maior do que o benefício de vencer. E funcionava. Parcialmente. Porque no terceiro dia, quando acordei e vi mais notificações, mais ataques, mais tentativas de me desacreditar, pensei pela primeira vez se valeria a pena. Se não seria mais fácil aceitar o dinheiro, assinar os papéis, desaparecer em silêncio como tantas outras antes de mim. Mas então chegou uma mensagem. De um número que eu não conhecia. Uma foto anexada. Era de uma menina jovem, talvez 16 anos, negra, uniforme escolar, sorriso tímido. E a mensagem dizia apenas: minha filha viu seu vídeo. Pela primeira vez ela disse que quer trabalhar em escritório. Que quer ser como você. Obrigada por mostrar que é possível. Fechei os olhos. Respirei fundo. E entendi que não era mais sobre mim. Talvez nunca tivesse sido. Era sobre todas as meninas negras que crescem achando que certos espaços não são para elas. Sobre todas as mulheres maduras que acham que já perderam a chance de lutar. Sobre todos os invisíveis que precisam ver alguém visível para acreditar que é possível. Faltavam 24 horas para o prazo que dei expirar. 24 horas para os culpados se entregarem ou para eu entregar tudo oficialmente às autoridades. 24 horas para descobrir se coragem sozinha é suficiente ou se precisamos de algo mais. E enquanto o relógio corria, eu recebia mais mensagens. Mais denúncias anônimas. Mais pessoas dizendo que também tinham provas. Mais rachaduras no sistema que parecia tão sólido visto de fora. Eles não sabiam ainda,
Mas o verdadeiro golpe não tinha sido o vídeo no baile. Tinha sido acender a fagulha que faria tudo explodir de dentro para fora. O terceiro dia amanheceu com chuva. Daquelas chuvas pesadas que transformam a cidade num borrão cinza, onde tudo parece mais lento, mais denso, mais real de alguma forma estranha. Fiquei na janela do apartamento por um tempo, apenas observando as gotas escorrerem pelo vidro, criando padrões aleatórios que se desfaziam antes que eu pudesse entendê-los completamente. Meu celular vibrou. Era a mensagem da doutora. Patrícia. Developments. Liga quando puder. O coração acelerou. Developments podia significar muita coisa. Boa. Ruim. Catastrófica. Liguei imediatamente. Helena. A voz dela soou cansada, como se tivesse passado a noite acordada. Recebemos uma confissão parcial. O diretor financeiro se entregou. Admitiu participação no esquema, mas está tentando jogar a culpa maior no seu supervisor. Diz que foi coagido, que apenas executou ordens. Fechei os olhos. Parcial. Sempre parcial. Nunca a verdade completa. Sempre tentando minimizar, dividir culpa, negociar penas menores em troca de colaboração. E meu chefe? Ainda em silêncio. Os advogados dele estão tentando negociar, mas ele não admitiu nada formalmente. Está apostando que sem a confissão dele, o caso fica mais fraco. Mas não fica, respondi. Não com todas as evidências. Não com o diretor financeiro confirmando. Não fica, ela concordou. Mas vai ser mais longo, mais doloroso, mais público. Ele sabe disso e está usando como moeda de troca. Quer acordo que minimize exposição. Acordo. Sempre acordos. Sempre saídas discretas para quem pode pagar advogados caros. Enquanto funcionários comuns são demitidos por justa causa por erros mínimos, executivos negociam saídas honrosas mesmo depois de roubar centenas de milhares. O prazo termina hoje à noite, disse, olhando o relógio. Eram 10 da manhã. 10 horas ainda. Se ele não se entregar até lá, entrego tudo publicamente. Sem mais negociações. Helena, pensa bem. Se você tornar isso público antes do processo formal estar blindado, ele pode alegar prejuízo à defesa. Pode complicar o caso. Ou pode forçar a mão dele. Pode fazer a pressão pública terminar o que a justiça está demorando para fazer. Silêncio do outro lado. Ela sabia que eu estava certa. O sistema era lento, burocrático, cheio de brechas para quem tinha recursos. Mas a opinião pública, essa era rápida, implacável, sem recursos ou conexões que pudessem comprá-la completamente. Faz o que achar melhor, ela disse finalmente. Mas saiba que depois disso, não há volta. Você vai estar completamente exposta. E eles vão retaliar com tudo o que tem. Desliguei. Sentei no sofá. Abri o laptop. Tinha preparado um documento detalhado durante os últimos 3 dias. 20 páginas com todas as evidências organizadas cronologicamente. Nomes, datas, valores, contas bancárias, e-mails, tudo. Formatado de forma que qualquer pessoa pudesse entender, mesmo sem conhecimento técnico de finanças corporativas. Se eles queriam jogar o jogo do silêncio estratégico, eu jogaria o jogo da transparência total. Às 3 da tarde, recebi uma ligação de número privado. Atendi por curiosidade. Helena. A voz era masculina, jovem, nervosa. Você não me conhece. Eu trabalho no departamento de TI da empresa. Fui eu quem te mandou aqueles e-mails deletados. Meu corpo ficou tenso instantaneamente. Você está bem? Está seguro? Por enquanto. Mas preciso te avisar de algo. Eles contrataram uma empresa de gerenciamento de crise. Não é só defesa legal. É ataque coordenado. Vão lançar informações sobre você nas próximas horas. Coisas inventadas, distorcidas. Vão tentar destruir sua credibilidade antes que o prazo expire. Respirei fundo. Esperado. Mas ouvir confirmado era diferente de imaginar. Que tipo de informações? Não sei os detalhes. Mas ouvi alguém da diretoria falando sobre histórico médico, problemas financeiros pessoais,
Algo sobre um processo trabalhista antigo que você moveu e perdeu. Histórico médico. Claro. Porque mulher que denuncia deve ser instável, emocional, problemática. E processo trabalhista que perdi? Foi há 15 anos, contra outra empresa, por discriminação racial. Perdi porque não tinha provas suficientes na época. Mas eles iam usar isso para pintar um padrão de funcionária que sempre culpa outros por seus fracassos. Obrigada por avisar. Disse. E obrigada por arriscar. Não é risco, ele respondeu. É o certo a fazer. Eu vi coisas demais sendo varridas para debaixo do tapete aqui. Se você cair, eu falo também. Outros vão falar. Você abriu a porta. A gente só precisa ter coragem de atravessar. Desliguei com lágrimas nos olhos. Não de tristeza. De algo que não sabia nomear completamente. Solidariedade. Talvez. A percepção de que mesmo sozinha, eu não estava sozinha. Às 5 da tarde, as notícias começaram. Funcionária que acusou empresa tem histórico de litígios trabalhistas. Fonte interna revela comportamento conflituoso de denunciante. Especialistas questionam motivações por trás de exposição pública. Li tudo. Cada artigo plantado. Cada manchete manipulada. Cada comentário orquestrado nos fóruns e redes sociais. E em cada linha senti o peso do que significa desafiar poder. Como eles não atacam seus argumentos quando não podem refutá-los. Atacam você. Sua sanidade. Seu caráter. Sua história. Mas algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a revidar. Jornalistas independentes questionando as fontes anônimas. Especialistas em direito trabalhista apontando que histórico de litígio não invalida a denúncia atual. Mulheres negras compartilhando suas próprias histórias de serem chamadas de problemáticas quando ousavam questionar. Funcionários atuais e antigos da empresa saindo do anonimato para confirmar a cultura tóxica que eu descrevia. A narrativa que eles tentavam controlar estava escapando pelos dedos. Às 7 da noite, faltando 2 horas para o prazo, meu telefone tocou. Número corporativo. Atendi. Helena. Era o CEO. Primeira vez que ele me ligava diretamente em 23 anos. Precisamos conversar. Pessoalmente. Agora. O prazo é às 9. Se for para negociar silêncio, economize seu tempo. Não é sobre silêncio. É sobre justiça. A real. Não há que você está imaginando. Algo na voz dele me fez pausar. Não era arrogância. Não era ameaça. Era cansaço. Derrota. Talvez. Onde? Perguntei. Meu escritório. Sozinho. Sem advogados. Sem gravações. Apenas nós dois. Era armadilha? Provavelmente. Mas também foi a primeira brecha real que vi. A primeira indicação de que o prédio que parecia tão sólido estava realmente desmoronando. 30 minutos. Respondi. E eu gravo. Não negociável. Pausa longa. Aceito. Desliguei. Olhei para o relógio. Olhei para o documento no laptop, pronto para ser enviado a dezenas de jornalistas e órgãos reguladores com um clique. Olhei para a chuva que continuava caindo lá fora, lavando a cidade, transformando tudo. E me perguntei se estava prestes a testemunhar justiça ou apenas uma versão mais sofisticada de encobrimento. O escritório do CEO ficava no último andar. Vidro do chão ao teto, vista panorâmica da cidade iluminada pela chuva. Móveis minimalistas que custavam mais do que meu salário anual. Ele estava de costas quando entrei, olhando para fora, mãos nos bolsos, postura cansada. Não virou imediatamente. Apenas ficou ali, como se estivesse reunindo coragem para o que precisava dizer. Liguei o gravador do celular ostensivamente. Coloquei sobre a mesa entre nós. Ele olhou, assentiu, não protestou. 23 anos, ele começou, ainda olhando para a janela. Você trabalhou aqui 23 anos e eu nunca soube seu nome completo até 3 dias atrás. Nunca parei para perguntar como estava. Nunca notei quando você ficava até tarde, quando salvava projetos, quando cobria erros de gente que ganhava o triplo do seu salário. Silêncio. Apenas o som da chuva batendo no vidro. E sabe o que é pior? Ele virou finalmente, e vi que estava exausto.
Olheiras profundas, cabelo despenteado, gravata frouxa. Eu sabia que tinha gente como você aqui. Pessoas invisíveis que faziam tudo funcionar. E escolhi não ver. Porque era mais fácil. Porque reconhecer significaria ter que mudar. E mudança é inconveniente quando você está confortável no topo. Não disse nada. Deixei o silêncio fazer o trabalho. Seu supervisor confessou. Completamente. 1 hora atrás. Quando percebeu que o diretor financeiro já tinha falado, que o cerco estava fechando, que não havia mais saída. Ele sentou pesadamente na cadeira. E sabe o que mais ele confessou? Que eu sabia. Não dos detalhes, não dos valores exatos. Mas que eu sabia que algo estava errado e escolhi não investigar a fundo. Porque ele entregava resultados. Porque os números ficavam bonitos nos relatórios. Porque questionar significaria admitir que talvez eu não soubesse administrar minha própria empresa. Meu coração batia forte. Isso era mais do que esperava. Era a admissão de cumplicidade do topo da hierarquia. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque você me deu 72 horas para fazer a coisa certa. E eu desperdicei 70 delas tentando encontrar uma saída que me protegesse. Mas não há saída. Você construiu um caso tão sólido, reuniu tantas pessoas, criou tanta pressão pública que qualquer tentativa de abafar seria apenas protelar o inevitável. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Então vou fazer o que deveria ter feito desde o início. Vou assumir responsabilidade. Publicamente. Totalmente. Peguei o celular, verifiquei se estava gravando. Estava. Quero ouvir você dizer. Eu, como CEO desta empresa, falhei em criar um ambiente seguro para denúncias. Falhei em proteger funcionários dedicados como você. Falhei em investigar irregularidades quando deveria. E agora vou pagar o preço. Renunciarei amanhã. Publicamente. Com declaração completa assumindo responsabilidade institucional pelos desvios que aconteceram sob minha gestão. Lágrimas queimaram meus olhos. Não de tristeza. De algo que parecia vitória, mas era mais complexo. Porque não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre fazer o sistema funcionar como deveria. Sobre forçar quem tem poder a usá-lo com responsabilidade ou enfrentar consequências reais. E os outros? Perguntei. Os que sabiam e calaram. Investigação completa. Independente. Com auditoria externa. E Helena? Ele respirou fundo. Quero que você lidere a reformulação do departamento de compliance. Com autonomia total. Salário compatível com a responsabilidade. Autoridade para demitir quem for necessário, incluindo executivos. Ri. Não pude evitar. Era tão absurdo que era quase poético. A mulher que não pertencia ao baile agora sendo convidada para reformular o sistema que a excluía. Por que eu aceitaria trabalhar para uma empresa que me tratou assim? Porque você pode transformá-la. Porque você provou que tem coragem que ninguém mais aqui demonstrou. Porque se você sair agora, vence uma batalha mas perde a guerra. Mas se ficar, se usar essa posição, você pode mudar tudo. Para você. Para outros como você. Para todas as pessoas invisíveis que merecem ser vistas. Fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria recusar por princípio. Mas outra parte, a estrategista que passei 3 dias sendo, entendia que ele estava certo. Sair seria satisfação pessoal. Ficar seria mudança sistêmica. Contrato por escrito. Com cláusulas de proteção. Autonomia absoluta. E se tentarem me sabotar, eu tenho autorização para tornar público qualquer obstrução. Aceito tudo. Levantei. Peguei o celular. Pausei a gravação. Amanhã, 9 da manhã. Conferência de imprensa. Você renuncia e anuncia as mudanças. Eu estarei lá. E se houver qualquer desvio do que combinamos, solto tudo. Ele assentiu. Pareceu quase aliviado. Como se finalmente pudesse dormir depois de carregar culpa que fingiu não ter por anos. Saí daquele prédio às 8h40 da noite. 20 minutos antes do prazo expirar. A chuva tinha parado. O ar cheirava a terra molhada e recomeço. Liguei para a doutora Patrícia e contei tudo.
Ela ficou em silêncio por longos segundos antes de dizer: "Você conseguiu. Realmente conseguiu." Nos dias seguintes, assisti tudo se desenrolar. A renúncia do CEO foi manchete nacional. Meu supervisor e o diretor financeiro foram formalmente acusados. A empresa anunciou reformulação completa. E eu, a mulher que não pertencia ao baile de gala, me tornei a pessoa responsável por garantir que outros como eu nunca mais fossem excluídos. Mas a verdadeira vitória não foi o cargo. Foi a mensagem que chegou 3 semanas depois. Da mãe daquela menina de 16 anos. Dizia: "Minha filha entrou para o Grêmio Estudantil. Disse que quer mudar as regras injustas da escola. Disse que aprendeu com você que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando têm coragem e estratégia." Compartilhe essa história se ela te tocou, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam circular, precisam lembrar a todos que dignidade não é negociável e que bondade nunca foi sinônimo de fraqueza. Comente o que você faria se estivesse no meu lugar, porque essas conversas são o que transforma experiências individuais em movimento coletivo. E se inscreva para acompanhar mais histórias de pessoas que se recusaram a aceitar o inaceitável, porque cada uma dessas jornadas carrega lições que todos precisamos aprender. Hoje, quando olho para aquele vestido de gala parcelado em 12 vezes pendurado no armário, não vejo humilhação. Vejo armadura. Vejo o uniforme que usei no dia em que decidi que minha invisibilidade seria minha maior arma. Porque eles nunca prestam atenção em quem subestimam. E essa é a brecha que você precisa para mudar tudo. Meu nome é Helena Ferreira. Tenho 56 anos. Sou negra. Sou madura. E descobri que o verdadeiro poder não vem de pertencer aos lugares certos, mas de ter coragem de transformar os lugares errados. Não espere permissão para existir plenamente. Não mendigue respeito de quem não sabe valorizar. E quando disserem que você não pertence, prove que o problema nunca foi você. Foi sempre o lugar que não merecia sua presença. Porque no final, os que duvidam sempre se arrependem. E os que lutam sempre vencem. Nem sempre do jeito esperado. Nem sempre no tempo desejado. Mas sempre de forma que importa.